que o presbítero Edilon, ele preparou uma palavra especial, não que a palavra não seja especial, mas uma palavra diferenciada para esse dia, para você nessa noite. Então, que você esteja atento a essa mensagem, a essa palavra, porque Deus vai falar com você que está aqui como visitante, que foi convidado, e com você como membro da igreja. Seja bem-vindo, presbítero Edilon, obrigado por você ter atendido o nosso convite, tá bom? Fica à vontade. Estenda as mãos para cá, vamos abençoá-lo. Meu Deus, está aí o teu filho, que mais uma vez assume esta tribuna e este microfone, Senhor, com o propósito de ministrar a tua palavra, uma mensagem, uma palavra do teu coração, uma palavra inspirada, revelada, o Senhor já colocou no coração do teu filho. Tira toda a dificuldade. Eu quero repreender toda a resistência, seja humana ou maligna, para que o ambiente, o cenário, esteja totalmente impregnado e preparado para que a tua palavra encontre guarida em cada coração, e que seja uma noite de cura, de salvação, de libertação, para a glória do teu nome. Eu abençoo o teu filho, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Que alegria estar com vocês nesta noite, nesse momento tão importante, nesse culto, em que tem uma mensagem tão linda, tão voltada aos filhos. E eu quero louvar a Deus por estar aqui nessa noite, o Senhor ter nos conceder estar junto com você aqui. Quero agradecer o pastor João Mires, nosso amigo, não é isso? Muito tempo de ministério aí juntos, e os meus amigos presbíteros também, tá voltando aqui, revendo o rosto de vocês. É um prazer muito grande. Quero agradecer a minha esposa, nem sempre ela pode estar comigo nessas visitas. Hoje a Márcia pode estar aí comigo, junto com a sua filha, Marlúcio, Hugo. É uma alegria muito grande estar aqui, e eu peço a você que abra a sua Bíblia para nós ganharmos tempo aí. Lucas capítulo 15, vou ler alguns versículos aí com vocês. E enquanto você procura Lucas capítulo 15, eu digo para você que geralmente essa mensagem, quando a gente fala em Lucas 15, na parábola dos perdidos, a gente pensa que é uma mensagem somente evangelística. E talvez alguns se surpreendam aqui hoje, porque esse capítulo 15, ele trata muito com a igreja. E em alguns momentos ele vai tratar com o mundo perdido, com as pessoas fora da igreja. Mas eu diria para você que 90% dessa passagem se refere aos religiosos, se refere à igreja do Senhor. Então todos nós vamos aprender hoje. Então você que veio e que às vezes nós ficamos assim, eu também já tive na sua situação, e fala assim: hoje a mensagem vai ser só para mim. Olha, Deus vai falar ao seu coração também, você que tem 10 anos, 20 anos de igreja, e Deus vai falar, porque essa mensagem, ela fala de todos os aspectos, nos ensinando várias lições. Lucas capítulo 15, ele começa dizendo a razão por que essa parábola existiu. E diz assim o versículo 1 e 2: e chegavam-se a eles todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora vamos adiantar um pouquinho, versículo 11 e versículo 13. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Glória a Deus, querido. Essa é a razão por que essas parábolas começaram a existir. O cenário era o seguinte: Jesus, com todo o seu amor no coração, com grande afeto pelas pessoas, ele deixou o seu trono de glória para vir à terra, sabendo que
seria crucificado, sabendo que seria humilhado, sabendo que iria sofrer, ele deixou tudo isso e começou a falar com as pessoas mais simples. Ele não fazia acepção de pessoas. Irmã Ruth, esqueci de cumprimentá-la. Ele não fazia acepção de pessoas. E de repente, enquanto ele está comendo com pessoas que eram desprezadas pela sociedade, pessoas que não tinham um lugar na sociedade porque haviam pecados, porque eram condenados por algumas atitudes, pessoas porque eram apontadas por alguns erros, mas mesmo assim Jesus procurava essas pessoas e procurava estar junto. E os religiosos da época, como sacerdotes, sumos sacerdotes, fariseus, escribas que foram citados no texto, mas ainda tinha os essênios, tinha os zelotes, muitos outros grupos de religiosos. Eles apontavam para Jesus e diziam: ele come com pecadores, ele se mistura com as pessoas simples, e começaram a apontar Jesus. Então aí surge toda a necessidade dessa parábola, surge toda a necessidade de Jesus contar a história. E Jesus então tem o seu auditório. Quem são o seu auditório? Ele tem um objetivo, ele quer entregar uma mensagem, ele quer mudar a concepção daqueles religiosos da época. Por isso surgem as parábolas. E ele então começa a contar. Primeiro ele conta a história de uma moeda, é um objeto. A moeda perdida dentro da casa, que a gente pode entender muito bem que está dentro da igreja, a moeda perdida. Depois ele começa a contar a história de uma ovelha perdida, e é claro que também está se tratando de uma ovelha, de um animal. E agora ele vai fazer o encerramento da terceira parábola, falando de 2 filhos, e a gente então entende, durante muito tempo se pensou que eram 3 perdidos, era a moeda perdida, era a ovelha perdida e era o filho perdido. E você vai se surpreender nessa noite, porque não são apenas 3 perdidos, mas são 4 perdidos. Quem acha que o filho que ficou está muito bem, não entendeu ainda essa parábola. Quem acha que esse filho que está em casa trabalhando, fazendo tudo para o pai, sendo um servo excelente, acha que o coração dele está muito bom. Não entendeu o propósito dessa parábola de Jesus ainda, querido. Jesus começa a contar a história e diz que o filho mais novo, ele quer a herança, ele quer conhecer a vida lá fora, ele não está satisfeito com a vida que tem com seu pai. E a gente começa a pensar como deveria ser essa vida desse filho ali com o pai. A gente começa a pensar como seria o ambiente daquele filho com seu irmão e com o seu pai. Por que ele estava tão querendo conhecer lá fora? Por que os valores ele estava querendo conhecer? Talvez isso deixe algumas mensagens para nós. Talvez isso faça refletir no seu ambiente familiar. Talvez isso faça a gente refletir nessa noite sobre o nosso ambiente dentro da igreja. Talvez isso faça a gente refletir sobre o nosso ambiente no nosso trabalho. Por que muitas vezes a gente quer sair da empresa? Por que muitas vezes a gente não quer ficar no nosso lar? Por que muitas vezes a gente quer mudar de igreja? E muitas vezes, querido, a gente sempre olha que é o outro que está errando, a gente sempre olha que o outro que está falando algumas coisas que não deveriam falar. E às vezes nessa noite eu queria levar você à reflexão de olhar para você e entender que muitas vezes somos nós, muitas vezes é a nossa atitude, muitas vezes é o nosso comportamento que precisa mudar. E Deus quer falar ao meu coração nessa noite, Deus quer falar ao seu coração que nós precisamos melhorar. O filho então quer sair. Mas por que sair, pastor Gelmires? Ele tem a proteção do pai, ele tem a casa do pai, ele tem a comunhão, ele tem o pão.
Não lhe falta o alimento, não lhe falta trabalho, não lhe falta servo, não lhe falta roupa, não lhe falta sandália, não se falta nada, mas o que é que está provocando essa insatisfação? Que vida é essa que esse jovem quer levar? Durante muito tempo eu pensei que quando fala o filho pródigo, estava dizendo o filho mais moço, mas não é o mais moço, não quer dizer isso. Quer dizer o esbanjador, quer dizer o gastador, quer dizer aquele que administrou mal, e realmente ele não era um bom administrador, querido. O filho pródigo não era um bom administrador, e isso mexe um pouquinho com a gente. Existem áreas da nossa vida que a gente administra mal mesmo, e é por isso que a gente de vez em quando está se machucando. É de vez em quando que a gente está se enrolando nos nossos relacionamentos. É por isso que de vez em quando a gente está se enrolando em várias situações. Porque assim como esse moço, ele tem características nossas, que às vezes a gente administra mal algumas áreas da nossa vida. Porque a gente quer viver uma vida de emoção, uma vida emotiva, e não às vezes uma vida centrada, uma vida com atitude de viver a razão, de fazer a coisa certa, na hora certa, no lugar certo. Isso incomoda um pouco essa vida disciplinada, essa vida correta, essa vida de agir, fazer as coisas do jeito que se deve fazer, do jeito que o líder no trabalho pediu, do jeito que o pastor pediu na igreja, do jeito que o pai pediu, do jeito que o esposo, a esposa, a mãe falou. Essas regras, isso muitas vezes nos incomodam. Por que as nossas cidades estão cheias de pessoas pelas ruas cheirando cocaína? Pessoas que abandonaram a sua família para viver se drogando, trocaram a sua esposa, trocaram o seu esposo, trocaram o seu pai, trocaram a sua mãe, trocaram a cama quentinha, com cobertor, com ventilador, com a televisão, trocaram tudo por causa de um pozinho branco. A cidade está assim, de pessoas desse tipo, e esse é só um exemplo. E quantas pessoas não estão trocando cultura por uma hora de prazer, por uma hora e meia de prazer, estão trocando toda a sua legalidade, tudo certinho, e trocando tudo para viver uma vida de emoção. Era isso que esse jovem foi fazer. Ele queria experimentar uma vida de emoção. O que ele estava vivendo na sua casa ainda não era o suficiente para ele. Todo o aconchego do lar não satisfazia a sua alma. A sua alma queria viver coisas diferentes. E quando a gente pensa assim, quando a gente faz como esse jovem faz, como esse jovem fez, as chances de se machucar são muito grandes. A chance da gente, no linguajar mais grosso e vulgar, quebrar a cara e de se machucar são muito grandes. Mas ele escolhe. É interessante a gente pensar que quando o pai reparte a herança, ele não reparte, apenas diz assim, a Bíblia não diz que ele deu a herança para o filho, não, a Bíblia diz que ele repartiu. Ou seja, se ele repartiu, o outro também está recebendo a sua herança, o que ficou. Ele só aparece sendo citado, a voz dele, o comportamento dele, os seus sentimentos, as suas emoções com relação ao irmão não aparecem nessa história ainda. Porque Jesus quer mostrar que o moço, ele vai embora para a cidade. E a gente avaliando, a gente já sabe que a tendência é ele se machucar. É uma cultura que tinha na época. Essa história, se fosse contada nos Estados Unidos, não teria o mesmo efeito dentro da cultura americana, porque eles, quando chegam numa certa idade de 18 a 20 anos, é normal um filho sair e ir morar sozinho e fazer grandes investimentos. Só que o propósito era diferente.
o propósito do filho do mais moço, ele quer conhecer coisas novas, ele quer viver novas emoções, ele quer viver fora do conselho do seu pai, ele não quer viver as regras do seu pai. E a Bíblia diz: bem-aventurado o varão que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. A Bíblia diz que ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo o que fizer prosperará. O segredo do nosso sucesso, querido, não está no coach. O segredo do nosso sucesso não está na faculdade, no estudo que nós fizemos, no QI, no nosso esforço, no suor que nós trabalhamos, porque a Bíblia diz que é em vão que a gente trabalhasse, porque sem mim nada podeis fazer, diz o Senhor. Quem faz a nossa vida prosperar, quem faz nós vencermos é o Senhor. Quando nós começamos a colocar os seus mandamentos e os seus ensinamentos, quando Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos caminhos eu fiz errado na minha vida, assim como o pastor começou a falar dele, e você também. Quantos caminhos nós não já trilhamos errado, porque nos afastamos dessa palavra, porque a gente achou: não é bem assim, eu vou tentar um pouquinho do meu jeito, eu vou fazer as minhas escolhas, eu vou agradar o meu coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Salomão, na sua sabedoria, ele diz: guarda o teu coração, porque é de lá que procedem as saídas da vida. O nosso coração, quando domina a gente, as nossas emoções, quando dominam a gente corre muito risco de tomar decisões erradas. Por isso, a gente tem que pegar o nosso coração e colocá-lo à disposição de Deus, como o salmista falou: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quando a gente pega a palavra de Deus e coloca no nosso coração, então a gente é todo impregnado, as nossas emoções já não dominam mais, esses sentimentos que querem nos levar como meninos a tomar decisões infantis, já não dominam mais a nossa vida. O moço agora sai de casa, pega aquele monte de moedas, pega a sua fortuna e começa a andar pelas ruas, e começam a sofrer pelas ruas, começam a gastar o seu dinheiro, os aproveitadores aparecem, os oportunistas aparecem, e ele vai, enquanto tem dinheiro, querido, enquanto você tem sucesso, enquanto você tem fama, enquanto você tem poder, enquanto você está no auge, todo mundo está pertinho de você. Mas quando as coisas começam a baixar, você já não é tão conhecido como antes, você já não tem mais o poder financeiro, o poder de influência que você tinha, você já não consegue fazer tanto churrasco quanto fazia antes, você já não consegue dar aquele almoço para todo mundo mais. Então as pessoas começam a desaparecer do seu convívio social, os likes começam a diminuir, deixam de compartilhar as nossas mensagens, porque a gente já não está mais naquela ênfase, a gente já não consegue dar mais o que as pessoas estão esperando, porque muitas amizades no mundo são por interesses, e ele vai sofrer tudo isso, o filho vai sofrer tudo isso agora, e ele começa a sentir falta e começa a colocar a mão na sua cabeça, lembrando do seu momento que ficava na sua caminha, porque existem coisas na vida que a gente só começa a dar valor quando a gente perde. E bom quando as oportunidades elas podem voltar novamente,
mas existem coisas que não voltam mais, oportunidades que não aparecem de novo na nossa frente. Ele começa a pensar nas noites que ele começa a sentir frio, ele começa a lembrar da sua cama quentinha. Quando a fome bate no estômago, ele consegue lembrar que o seu pai tem pão, que tinha um café da manhã, que tinha um almoço, que tinha um jantar. Quando o frio chega, a chuva chega, ele começa a lembrar da sua casa. Mas por que ele não lembrou antes de ter saído? Porque a gente quer experimentar. Às vezes a gente tem que sofrer, às vezes, para aprender algumas circunstâncias, e a gente escolhe sofrer. Ele agora está sofrendo. Cadê os amigos para trazer? Quantas vezes ele deve ter batido nas portas pedindo um abrigo e teve que ficar na chuva, teve que ficar no relento, a ponto de querer comer bolotas, alfarrobas, que era comida dos porcos. E para o judeu poderia ter citado, Jesus queria chocar os religiosos, porque os porcos não faziam parte daquela cultura da alimentação judaica. Então Jesus cita que ele queria comer, além de trabalhar cuidando dos porcos, ainda queria comer a comida dos porcos, para chocar aqueles religiosos. Porque se você está entendendo muito bem essa passagem, Jesus está querendo dizer que aqueles religiosos que estão criticando os pobres, que estão criticando os pecadores, eles são aquele homem que está rejeitando o Filho. Jesus então está mostrando para aquelas pessoas a importância, ainda que o homem chegue no nível pior possível, o amor de Deus é muito grande com ele. E quando esse homem então cai em si, ou seja, ele estava no mundo da lua. Tem dia que a gente está no mundo da lua, querido. Tem vezes na nossa vida que a gente toma uma decisão que a gente fala assim: eu não acredito que eu falei isso, eu não acredito que eu fiz isso, eu não acredito que eu tomei essa decisão. Sabe por quê? A gente anda meio com a cabeça no mundo da lua. E ele então, a Bíblia diz que ele cai em si. É como se a cabeça tivesse voltado para o lugar. Os pensamentos, a razão começa a voltar. E ele fala assim: na casa de meu pai eu tinha pão. Na casa do meu pai eu tinha o maior conforto. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai. E eu vou dizer para ele: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra, e eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, mas eu quero ser assim como esses homens que trabalham para o Senhor. Só do Senhor já deixar eu entrar aí, trabalhar um pouquinho, para mim já está ótimo. Ele colocou isso no seu coração, querido, não pensou mais e partiu para a casa do pai. E aí a gente olha agora o coração de Deus, querido, demonstrado por esse pai nessa passagem. Olha o coração de Deus. Esse pai poderia falar 1000 coisas: nunca mais, se meu filho voltar, eu vou receber, porque ele me matou mesmo eu estando vivo. Quando pediu a minha herança, só se pede herança para quem já morreu. Esse meu filho me matou em vida, nunca mais eu quero saber dele. Eu não vou perdoá-lo, eu vou jogar tudo no seu rosto se algum dia ele aparecer aqui. Mas de forma alguma, a Bíblia diz que o pai avistou de longe quando ele estava voltando. Eu não sei se ele voltou correndo, eu não sei se ele voltou com uma preocupação, naquela humilhação de cabeça baixa. Eu não sei se ele já olhou de longe a casa do pai. Eu sei que o pai avistou ele de longe, e o pai tem uma atitude linda, querido. Ele poderia ficar sentadinho, deixa ele chegar, mas não, o pai vai ao encontro dele.
Entenda uma coisa: Deus vai ao nosso encontro. Ele nos ama tanto que o tempo todo Ele está indo ao nosso encontro. Deus busca o perdido o tempo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele já morreu na cruz do Calvário com os braços abertos, que é já para ficar esperando a gente retornar para Ele nos abraçar. O filho volta e o pai corre e abraça ele, e eles choram, eles se confraternizam ali, e há uma alegria muito grande do pai. O filho olha e pede perdão ao pai, o pai diz: eu te perdoo, e eles ficam numa harmonia como se nada tivesse acontecido. O pai pega esse filho, corre com ele para casa e vai fazer uma festa muito grande, querido, e dá novas vestes para ele, dá novas sandálias para ele, sandálias especiais, coloca um anel no dedo de autoridade. Você é filho novamente, você não é só servo não, você é filho. Dá um anel de autoridade para ele, coloca sandálias, coloca a melhor roupa, pega aquele novilho que estava separado ali e faz para fazer um banquete de festa, convida os servos todos para fazer uma grande festa. E aí eu queria levar você a pensar sobre isso. No momento em que a igreja metodista wesleyana está trabalhando o GECEL, que é o culto nos lares, e que vai trazer um grande crescimento em todas as áreas para esta igreja, é um trabalho extraordinário. A gente começa a se envolver com vidas. Então a gente começa a refletir sobre o comportamento agora, que traz uma lição para a gente, um comportamento totalmente oposto de que os religiosos precisam ter. E por isso que eu digo que essa passagem, quem é o principal personagem dessa passagem? É o pai. A casa é do pai. Os filhos são do pai. Os servos são do pai. Tudo, a herança é do pai. Ele é o principal personagem. Tudo existe aqui por causa do pai. Mas e depois do pai? Qual é a principal mensagem que quer ser passada aqui? É o filho que ficou. Porque o filho que ficou agora, ele passa a ser o foco da mensagem. Porque é interessante a gente pensar nisso. Ser servo de Deus é maravilhoso, querido. Servir a Deus, ser obediente é maravilhoso. Só que tem uma coisa muito interessante. É preciso ser servo, mas tendo uma consciência de ser filho. Ele era servo, mas não tinha um comportamento de filho. Ele ficou num patamar, sabe? Quando você tem direito na sua casa de algumas coisas e você não usufrui daquele direito. Quando você tem direito na igreja de algumas coisas e você não usufrui daquele direito. Eu vou te contar uma história. Um homem uma vez ganhou uma viagem de navio. E ele chegou muito alegre, era um transatlântico, ele ia ficar durante umas semanas viajando, ele ficou todo feliz. E quando ele chegou e viu aquela luxuosidade, aquela grandiosidade toda, ele ficou admirado, e ele correu para o quarto dele, todo feliz, e ali olhava as coisas maravilhosas, e o dia foi passando rápido, porque tudo era novidade para ele, e chegou a parte da manhã. E todo mundo correu para o refeitório para tomar o seu café. E ele então, esperto, ele já tinha trazido vários biscoitos, porque ele não tinha condições. Então ele trouxe vários biscoitos, as pessoas correram para o refeitório, e ele correu para tomar o seu café, pegou o seu biscoito e comeu. E foi visitar aquele navio que era tão grande. Na hora do almoço, todo mundo corre para o refeitório e ele corre para comer os seus biscoitos. E assim também foi na janta, e foram se passando vários dias assim. Até que lá depois do terceiro ou quarto dia,
ele comentando com uma das pessoas que ele fez amizade, a pessoa falou: eu vou almoçar agora. Ele falou: eu não vou almoçar não, eu vou lá comer meus biscoitos lá, porque eu não tenho condições de bancar isso aí não. E o rapaz falou: não, tudo isso aí você tem direito, tudo isso aí está incluído no pacote, você já poderia vir tomando café, almoçando e jantando desde o primeiro dia. E ele falou assim: olha, eu pensando que era esperto. Querido, quantas coisas nós temos direito e a gente deixa de usufruir na casa de Deus. Quantas coisas Deus deu para a gente e a gente deixa de usufruir, porque às vezes o nosso coração está se enchendo com coisas que não é a vontade de Deus, com sentimentos que não é a vontade de Deus para a nossa vida. Hoje Deus quer tirar esse biscoito no bom sentido da palavra e quer dar um alimento sólido e quer colocar você forte, coisas boas no seu coração para você seguir em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa vida de biscoito, essa vida de fragilidade e de coisas que não sustentam, não vale a pena. O filho mais velho, quando chega do campo, ele estava trabalhando, querido, ele é servo, que coisa linda. Quando ele chega, ele escuta o som da música, e ele: que música é essa? Tem um movimento estranho, fora do normal lá em casa. Querido, se você chega na sua casa e você encontra um movimento diferente, o que é que você faz? Você vai procurar empregado para conversar? Ele procura os servos e pergunta para os servos: o que é que está acontecendo aqui? Quando na verdade ele é filho, e filho já chega entrando em casa e fala: pai, o que é que está acontecendo? Só que o relacionamento dele, ele se coloca num lugar de servo. É esse nível que a gente tem que pensar. Qual é o nosso nível? Aonde que a gente está? É para deixar de ser servo? Não, é para continuar sendo servo, mas entender que nós temos os direitos de ser filho. Porque a Bíblia diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós somos filhos dele, nós temos a herança do Senhor. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Louvado seja o nome do Senhor. É direito seu, é direito nosso. A gente não pode viver essa vida cabisbaixa, achando coitadinho de mim, tadinho de mim, e a gente está na igreja cheio do Espírito Santo, infeliz e triste, e levando uma vida angustiada, como se a gente não tivesse o Todo-Poderoso, Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores na nossa vida. A gente precisa ser feliz, ser alegre, ser contente, porque o Senhor está na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O moço fica indignado quando explicam para ele: sabe o que está acontecendo? O seu irmão voltou, e o seu pai colocou sandálias, colocou roupas novas, matou o bezerro cevado e está fazendo a maior festa para o seu filho, para o seu irmão. E ele fica indignado. Você pensa que ele entra dentro da casa? Entende, Cleito, que o tratamento é com a gente? Você está entendendo que Jesus quer tratar com a gente? O filho não fica feliz. Fala a verdade, você ficaria feliz se o seu irmão estivesse na Cracolândia? Se algum parente seu estivesse na Cracolândia, largado lá durante 3 meses, 1 ano, 2 anos, e você chegasse em casa e tivesse uma festa muito grande como essa aí, umas luzes dessa, e falei: o que está acontecendo aí? O teu irmão voltou da Cracolândia e agora está lá, E se ele estivesse ali adorando e louvando a Deus, você ficaria feliz? Só que muitas vezes brotam sentimentos que brotou no filho que ficou, querido, sentimento de justiça. Ele jogou tudo fora. Maldito,
Ele voltou, jogou tudo fora, desperdiçou a nossa herança, e agora está dando uma de coitadinho e está voltando de novo. Isso não é justo, isso não é certo. Mas será que esse é o coração do Pai? Será que esses sentimentos estão no coração de Deus? Não. Porque o sentimento que está no coração de Deus é: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E João diz: filhinhos, não pequeis, não pequeis. Como ele disse para a mulher: vai, não peques mais. Mas João termina dizendo: mas se pecardes, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo. Aleluia. Há uma esperança de perdão para nós. Eu já tive desviado, querido, eu já abandonei o Evangelho. 4 anos. Como que foi difícil voltar, mas eu voltei. Só eu sei como foi difícil voltar. Posso falar que a minha esposa também um dia esteve afastada, e ela voltou. Quantos aqui se afastaram e um dia voltaram? Olha aí, ó, pode abaixar. E ele estava assim, ó, de braços abertos, querido. O filho fica indignado porque a igreja precisa aprender, os religiosos precisam aprender, e Jesus então fala que o pai sai de casa, sai da festa, o pai para de festejar. Eu não sei se o filho nessa hora entende a saída do pai, ou se ele fica olhando assim: o que está acontecendo? Meu irmão chegou? Será que meu irmão vai me condenar? Será que eu vou trazer um problema aqui dentro do seio da casa, agora que eu voltei? Sei que o pai sai da festa, querido, para de festejar naquele momento o pai. Talvez os músicos, meio contrariados, cochicham um com o outro e diz: ó, o irmão mais velho chegou e está chateado, está aborrecido. Cria um climão na festa. Era para ser tudo alegria, era para ser tudo festa. É menos um cracudo, é menos um assassino, é menos um maconheiro, é menos um estuprador, é menos isso, é menos aquilo, é menos um adúltero. Era para ser uma festa, era para ser uma alegria, mas ele está olhando com senso de justiça, como se ele fosse perfeito e não tivesse falha. E se a gente for olhar o interior dele agora e fizer uma comparação com o coração dele e o coração do jovem, o coração do jovem está melhor que o dele agora, querido. O jovem está comemorando: o meu pai me perdoou, eu estou em casa de novo. Está comemorando o perdão, está vivendo o amor na casa, enquanto o filho está indignado, está com raiva, está com inveja, está triste, está aborrecido e está em contenda com o pai. E ele é servo, mas ele perde o grau parentesco no coração dele, porque ele fala: esse teu filho. Tu já viu aquela história de quando o filho aborrece, aí o pai fala assim: esse teu filho, fala para a mãe: esse teu filho não é brincadeira. Aí a mãe vai e está aborrecida com um garoto que apontou: esse teu filho não é brincadeira, né? É isso que ele faz naquela hora ali. Ele fala assim: esse teu filho gastou tudo com as meretrizes, esse sem vergonha. O pai lembra ele e fala assim: o teu irmão estava perdido e hoje foi encontrado. Aleluia. Querido, hoje nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender essas diferenças. O amor do Pai, o sentimento do Pai, ele tem que nos envolver de tal forma
que as nossas justiças, a Bíblia diz que a nossa justiça, quando Deus quer comparar a diferença entre a justiça dele e a nossa, ele usa a nossa justiça e fala assim: ela é excelente, ela é igual um trapo de imundícia. Olha a diferença da justiça nossa para a justiça de Deus. Nós somos falhos, querido. A gente não pode jogar pedra no telhado do outro, porque o nosso telhado é de quê? É de vidro. Existem coisas, Cleiton, que você já parou de fazer há muito tempo e que eu não consegui parar ainda. E talvez existam coisas que eu já parei e você não conseguiu ainda. A gente é assim. Só que aquilo que eu já consegui vencer, eu vou te contar uma parte de um, como eu não vou citar nome, eu posso contar. Teve um irmão que criticava muito com relação a dízimo na igreja, e durante um tempo ele não pôde dar o dízimo, então ele se calou. Durante muito tempo ele não falava nesse assunto. Quando ele conseguiu se ajustar e voltar a dizimar, a primeira pregação dele é: quem não dá dízimo vai para o inferno. Viu? Aquilo que a gente consegue fazer, a gente vai lá e critica o outro, mas não. Cada uma coisa no seu tempo, a gente vai vencendo os nossos obstáculos, a gente vai conseguindo vencer as nossas lutas e vai indo de fé em fé, e Deus vai abençoando e vai ajudando a todos. Cada um tem suas dificuldades. Essa passagem, ela traz o amor de Deus ao nosso coração, mostrando que... Cadê o ministério de louvor? Essa mensagem, ela mostra que o amor de Deus, ele precisa estar no coração dos dois, no coração daquele que está aí na casa, que não saiu, do servo, porque esse servo precisava fazer uma festa com o seu irmão, e se ele estivesse em casa na hora, quando o pai correu para abraçar o irmão, ele também junto também, e abraçar o irmão e receber com alegria. Quando os servos comunicaram para ele que o irmão tinha voltado, era para ele chegar lá e beijar o irmão, abraçar o irmão e falar: que bom que você voltou. Porque os nossos valores são dinheiro, são pedras preciosas, são joias. A Bíblia diz: não ajunteis tesouro no céu, na terra, onde a traça, onde a ferrugem consome, mas ajuntai o quê? No céu. Porque onde tiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração, querido. E o nosso coração, ele precisa estar em Deus. O nosso coração precisa estar nas coisas boas, não condenando, não apontando, porque quando a gente aponta um para o nosso irmão, tem 3 apontando para a gente e 1 para o céu. Então a gente precisa... Ele não desiste de você? Acho que ficou lindo, né? Então, gente, o amor de Deus, ele está sempre assim, ó, sempre de braços abertos, não apontando. E nós, como igreja do Senhor, a gente precisa entender que o comportamento do filho que ficou na casa não é o nosso modelo. O nosso modelo aqui é o pai. Ah, mas eu sou igual João Batista. Não. Ah, eu sou igual Isaías. Não. Eu sou igual Pedro, eu sou igual Paulo. Não. Jesus disse: sede meus imitadores. Não é isso? Segue a mim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. O nosso exemplo é Jesus, é o amor dele, é como ele tratava as pessoas. Esse é o nosso exemplo. Paulo tentou imitar, João tentou imitar, João Batista tentou imitar, e a gente está lutando, mas o nosso modelo é olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, porque ele não desiste de você. Aleluia! Não importa
importa quem você é. Você quer ficar em pé para a gente Não louvar melhor? importa o que Descansar as você cadeiras aí. fez. Aleluia! Jesus conhece o seu Maravilha. interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Aleluia. Mas a tristeza e São emoções. desespero te São fizeram sentimentos. chorar. Não importa pra onde você Não importa. foi, se na escuridão Ele da estava te noite vendo. Ele Aleluia. apaga o seu passado Com e sangue. não desiste de você. Ele não desiste. Ele não desiste. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende Ele o seu compreende. caminhar. Ele entende, Nunca ele te vi um amor conhece. tão grande assim. Ele amou o mundo. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor É o maior tão amor do mundo, grande assim. o amor de Deus. Ele não desiste. Ele não desiste. E por isso que você está aqui hoje, porque Ele não desistiu de você. Aleluia. O amor dele é grande. Aleluia. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar? Você Mas conhece. a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, Não importa. se na escuridão da noite Ele apaga. Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Aleluia. Ele compreende o seu Ele caminhar. compreende. Que Nunca bom. vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, aleluia. Ele não desiste de você. Glória a Deus. Aleluia. Ele não desiste. Ele não desiste. Bom que ele não desistiu de Ele mim. não desiste. Que bom que ele não desistiu de você. Aleluia. Ele não desiste. Ele não Aleluia. desiste. Graças a Deus, ele não desiste. Ele não desiste. Oh, aleluia. Que bom. Ele não desiste. Oh, aleluia. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele se importa. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Ele não desiste. Na cruz do Calvário, ele estava sofrendo e mesmo assim, sendo caluniado, ele deu oportunidade àquele homem que estava ali. Porque ele não desiste. Ele estava em várias situações, como no Getsemane, mas ele não desiste. E mesmo você, no pior momento da sua vida,
em que talvez você olhou para você e não se achou digno de muitas coisas, mas Ele, nem nesse momento, Ele não desistiu de você. Nem no momento em que você errou, e que talvez você tenha dito até coisas contra a igreja, contra a família, contra isso ou aquilo, Ele não desistiu de você. Que amor é esse? A Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange. Constranger de ficar assim, como pode Ele me amar? Porque Ele nos amou, mesmo quando a gente ainda não existia, porque nós viemos dEle. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Você não enxergaria se não fosse Ele. Você não ouviria se não fosse Ele. Essas pernas que você anda, sem Ele, não faz sentido. E nós estamos aqui, quanto tempo de passagem? E a coisa mais importante nesse mundo é a casa do Pai. A casa do Pai, não somente a igreja, não, mas a presença de Deus. Na pandemia a gente não podia estar aqui, mas a gente estava com Ele, a gente estava juntinho dEle, a gente estava perto dEle. Viver longe dEle não vale a pena, porque daqui a pouco tudo isso aí passa, tudo isso é passageiro, é uma ilusão. O que vale a pena mesmo é a presença do Pai, é a casa do Pai, é o pão do Pai, é a proteção do Pai. E hoje você tem uma grande oportunidade em que eu tenho o privilégio de chamar você. Ah, que alegria! Alguém aqui nessa noite que quer voltar. E aí o pastor Geomídio vai fazer o papel do pai, vai sair correndo daqui e vai te abraçar. E se for uma irmã, a nossa irmã Ruth vai abraçar você com aquela alegria do Pai, e a igreja nos mesmos sentimentos do Pai, do pastor, vai ficar feliz com a sua volta. Alguém aqui nessa noite, com essa coragem que teve o filho pródigo, caiu em si e falou: o que eu estou fazendo fora de casa? Que bobagem que eu estou fazendo no mundo, perdendo tempo, se o lugar para eu estar na casa do Pai, eu quero ir para a casa do Pai. Alguém nessa noite, eu quero também abraçar você. Eu vou junto, eu vou fazer aquele papel do irmão que deveria ter ido junto e abraçado, e a gente vai fazer uma grande festa, e a gente vai comemorar, e essa festa vai até o céu, porque a Bíblia diz que há uma alegria quando se escreve o nome de alguém no livro da vida. Alguém nessa noite, alguém quer voltar para o Senhor, alguém quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ser servo e ser filho também, porque o filho tem direito à herança. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não desiste de você, aleluia. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Já viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Já viu um amor tão grande assim. Ele não desiste. Aleluia. Pode sentar. Depois da palavra, quem ouviu recebeu. Vem o momento de reflexão. A palavra, ela vai remoendo na mente, no coração, para que ainda nesse tempo, durante essa noite, essa semana, você venha continuar refletindo, pensando. Eu não quero pregar novamente, mas eu quero contribuir com a palavra ministrada aqui. Porque, irmãos, quantas pessoas tem aqui dentro? Quantas pessoas tem aqui dentro? Vieram à igreja hoje.
Quantas pessoas tem dentro da igreja evangélica ao redor aqui, dessa localidade aqui? Talvez não chegue a quantidade de pessoas que estão lá fora. A multidão de pessoas que estão lá fora. O número daqueles que estão perdidos ou estão fora da presença do Senhor, da igreja, é maior do que os que estão na presença de Deus. Porque a Bíblia diz que o caminho que leva ao inferno é largo, é espaçoso, mas o caminho que leva ao céu é estreito. A Bíblia diz que adianta, só para fechar aqui, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta? Essa palavra que foi ministrada é para você que ainda não decidiu voltar e quem sabe está pensando em voltar. É uma luta, uma guerra, e você está aí relutando, está lutando para que você não volte. Mas para você também que é membro da igreja, para mim, que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Vale a pena? Deus não se importa com o dinheiro, Deus não se importa com os seus bens, nem está interessado no seu dinheiro nem nos seus bens, mas Deus está interessado na sua alma, na sua vida. Eu tenho certeza que você recebeu a palavra hoje, e haverá um tempo em que você há de decidir de retornar, de voltar-se, de entregar sua vida para o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus abençoe o presbítero Edilon, continue usando ele de uma maneira poderosa. Enquanto ele pregava ali, Deus colocava isso no meu coração. Eu tenho certeza que Deus te ama, você é importante para Ele. E assim como esse pai não queria perder o seu filho e o recebeu de braço aberto, Deus também não quer te perder. Eu não sei quantos estão aqui, estão fora da igreja, da presença do Senhor, mas eu quero dizer para você, Deus vai lutar por você até o dia que tiver fôlego de vida, porque Ele não quer te perder, Ele te ama. Você compreendeu bem a palavra, a mensagem?